Olá, querido amigo, que a paz de Jesus encha e transborde no teu coração no dia de hoje. Eu quero repartir com você nesse programa O Poder da Palavra o testemunho de vida de um homem santo, que foi um diferencial da parte de Deus para a sua geração. Eu me refiro a José Barnabé. O seu nome era José, ele era natural de Chipre, era um levita, mas por conta de uma atitude movida pelo Espírito Santo, os apóstolos, impactados com o gesto dele, lhe deram esse segundo nome, que significa Filho do Consolador. Bar é filho de, e Nabé ou Nebim significa profecia, exortação, consolação. Como Jesus disse no Evangelho que o Espírito Santo é o Consolador, nós podemos dizer que o nome Barnabé significa Filho do Consolador, Filho do Espírito Santo. E filho de significa apto a consolar, apto a exortar, apto a animar. Mas o que fez Barnabé de tão especial para que recebesse esse cognome da parte dos apóstolos? Sim, Barnabé teve uma vida cheia de obras, de realizações por amor a Deus, por amor aos outros. Por exemplo, foi ele quem colocou São Paulo dentro da comunidade de Jerusalém. O recém-convertido, ex-perseguidor dos cristãos que todos temiam, só foi inserido na comunidade graças a Barnabé. Foi Barnabé o homem enviado pela igreja para consolidar a fé dos novos discípulos lá em Antioquia. Foi Barnabé quem buscou Paulo antes expulso de Jerusalém para treiná-lo, para aperfeiçoá-lo no ministério e passar mais de um ano com ele em Antioquia e ali fazer dele um grande pregador, um grande líder, um grande missionário. A primeira viagem de São Paulo missionária foi liderada por Barnabé. Os dois juntos receberam dos cidadãos, dos homens e mulheres que moravam em Antioquia, o nome de cristãos. Tamanha a semelhança que suas vidas tinham com a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esses grandes atos, as pregações, as curas, os milagres que nós vemos no livro dos Atos, na vida de Barnabé, que são muito importantes e Deus queira nos usar também para tão grandes obras, tão maravilhosas obras, todos esses atos começaram com um pequeno gesto, um pequeno ato, que está muito acessível a cada um de nós. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 36 e 37 diz o seguinte: Assim José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuía um campo, vendeu-o e trouxe o valor dele e depositou aos pés dos apóstolos. Os cristãos em Jerusalém viviam grandes dificuldades financeiras, eram os mais pobres, praticamente miseráveis na época em que os textos do Novo Testamento foram escritos. E Barnabé, sem necessariamente obedecer uma regra, uma lei, porque não havia uma lei dizendo que você tinha que vender os seus bens e dar aos pobres. Isso foi um tipo de conselho que Jesus deu, por exemplo, ao jovem rico, que aliás não aceitou o que Jesus pediu e foi embora entristecido. Mas, movido pela sua fé, pelo seu amor a Deus, pelo seu amor ao outro, Barnabé foi determinante com esse gesto de generosidade na vida daquela comunidade. Ele socorreu as necessidades materiais daqueles irmãos com a venda, talvez, da sua herança, do seu terreno. E esse gesto fez os apóstolos darem-lhe o nome de Consolador. A partilha material, a doação que eu faço a uma pessoa necessitada de um valor, de uma roupa, de um remédio, a carona que eu dou, o serviço que eu presto, sem interesses a uma pessoa, simplesmente por amor a ela, por compaixão, por amor a Deus. Isso faz de mim, faz de você também filhos do Consolador. Ou seja, nós fomos repletos do Espírito de Deus, somos cheios desse Espírito para fazermos o bem por onde passarmos, como fez nosso Senhor e como fizeram os seus santos. Está à nossa disposição essa graça, esse privilégio, esse ministério que é abençoar, que é edificar a vida dos outros, doando algo de nós. Pode ser o nosso tempo, pode ser os nossos dons espirituais, as nossas habilidades naturais,
o nosso dinheiro, como fez Barnabé. O pecado nos ensina a ser egoístas, a querer tudo para nós, mas a graça de Deus, quando ela nos alcança, ela nos faz ser doação, ser generosidade, ser liberalidade. Que o Espírito de Deus, o mesmo que fez de Barnabé um homem tão apto a evangelizar, a abençoar, a acompanhar pessoas, a animar comunidades, que ele nesse dia possa fazer de nós também servidores concretos do Evangelho, percebendo as dificuldades, as necessidades de nossos irmãos, e não só percebendo, mas nos levando ao encontro deles para abençoá-los em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, dá-nos esta graça, esta unção, a sensibilidade para percebermos as necessidades de quem está à nossa volta, do nosso próximo, e ao mesmo tempo o poder, a graça de desprendermos de nós mesmos e fazermos o bem a todos a quem o Senhor nos enviar, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão, pela sua companhia. Se você já é inscrito, curta, compartilhe, movimente o nosso canal para alcançar mais pessoas. Se não é, fica aí o nosso convite. Junte-se a nós, vamos evangelizar, vamos levar Jesus para as pessoas. Deus te abençoe.